Olá, estamos aqui juntos novamente, né, nesse momento que a gente tem dedicado as quintas-feiras, né, para estudar a palavra de Deus. Né, e hoje, Deus permitindo, nós vamos trabalhar com algumas coisas tão importantes no livro de 2 Samuel. Né. Na semana passada a gente dedicou o tempo todo para analisar o capítulo 7 do segundo livro, que é tão importante dentro da revelação bíblica, não é? E a partir de agora a gente vai fazer uma leitura mais corrida, né, dos principais fatos neste livro, né, na vida do rei Davi. Então vamos orar, né, e pedir que Deus seja nos dirigindo nesse tempo que nós vamos separar aqui no estudo da sua palavra. Vamos ter esse momento de oração. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, a Deus, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que nós temos aqui são lições preciosas que o Senhor quer, ó Deus, que nós possamos trazer para as nossas vidas, para as nossas escolhas, nossos relacionamentos, tudo aquilo que nós fazemos. Ó Pai, por isso suplicamos a Tua bênção e que cada um, Senhor, que está se achegando, ó Pai, possa ser abençoado, fortalecido através da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, né, essa caminhada, né, que a gente tem tido no Velho Testamento, eu creio que é tão importante. Hoje mesmo eu estava vendo essa expressão do apóstolo Paulo, né, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, ainda que as narrativas bíblicas tragam tantas coisas terríveis, tantas coisas que aconteceram, foi do agrado de Deus que essas coisas ficassem registradas para a nossa própria advertência. O apóstolo Paulo mesmo também, em 1 aos Coríntios, né, ele fala sobre a peregrinação do povo pelo deserto e como é importante nós não cometermos os mesmos erros que eles cometeram. Então, o estudo das narrativas bíblicas, das histórias bíblicas, não deve ser somente uma forma da gente buscar princípios morais, mas nós devemos, em primeiro lugar, ver o plano redentor de Deus, a promessa que Deus fez, que através do descendente da mulher, do descendente de Abraão, do descendente de Davi, virá aquele, né, que trará salvação, o Messias, o ungido do Senhor, né, e nós precisamos deixar isso bem claro na interpretação das narrativas. Se a gente não fazer disso o centro da nossa interpretação, a gente vai ter muitas dificuldades em relação ao entendimento da história bíblica. E, ao mesmo tempo, o que nós temos visto nas narrativas é que Deus é a pessoa mais importante. Então, nós não temos aquilo que é chamado de agiografia. Né? A geografia é um termo técnico, né, para definir pessoas que escrevem biografias dos heróis espirituais, dos santos do passado. Então, hagios é santo, né? Grafia escrita. Então, muitas vezes pessoas escrevem, relatam histórias das pessoas que viveram, praticamente tirando os seus defeitos, tirando os seus pecados e só concentrando naquilo que é positivo. Mas a gente não vê isso nas narrativas bíblicas. Não é? O que a gente vê é que as pessoas que Deus usou para cumprir os seus propósitos estavam longe de ser pessoas perfeitas. Na verdade, em todos eles nós vemos pecados, alguns pecados sérios. Não é? Uma das pessoas nas narrativas bíblicas que chama a atenção é José, né, porque nós vemos ali um nível elevadíssimo de integridade, mas de forma geral o que nós observamos é que um Deus justo, um Deus misericordioso e santo está cumprindo o seu propósito na história através de pessoas imperfeitas, pessoas que pecam, pessoas que desobedecem a Deus. E nós precisamos ter isso em mente, né? Porque senão a gente fica chocado, né, de ver que pessoas que a gente admira são capazes de fazer coisas que vão muito além daquilo que a gente poderia imaginar, né, que uma pessoa que teme o Senhor poderia fazer, como nós sabemos no caso do próprio rei Davi. Além disso, sim, nós devemos aprender com os acertos, os exemplos. As narrativas mostram claramente, não é, o que Deus quer daqueles que o servem, daqueles que o amam. Deus quer fé, lealdade, fidelidade, devoção, oração. Nós vemos isso o tempo todo sendo enfatizado nas narrativas. E, ao mesmo tempo, os pecados cometidos, né, por aqueles que estavam especialmente em posições de proeminência, destaque, eles foram registrados aqui para que a gente compreenda a natureza humana caída e a gente compreenda, não é, que nós precisamos da misericórdia de Deus.
E desde já é uma coisa importante a gente lembrar, né, que ninguém está isento, ninguém está imune. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide que não caia. Não é qualquer pessoa que diga graças a Deus eu não tenho problema, eu estou bem e tudo mais. Pessoas assim podem estar expostas a perigos, perigos terríveis na área da tentação e do pecado. Então, por isso que eu creio que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito para que a nossa vida espiritual ela seja fortalecida, para que nós tenhamos uma perspectiva realista da vida, não uma espécie de ideia idealista, né, que não corresponde aos fatos duros da vida, as coisas como elas realmente acontecem. Então, graças a Deus, né, que nós temos as narrativas bíblicas desta forma, porque isso nos coloca dentro do mundo real, mundo onde as coisas realmente acontecem. E é dentro desse mundo real que nós experimentamos a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, e ao mesmo tempo aprendemos lições preciosas, né, quando estudamos a sua palavra. Então, quando nós, no nosso estudo passado, né, nós procuramos estudar a aliança que Deus fez com Davi, é para mostrar que existe essa história maior. Isto é, não é somente uma sequência de coisas que acontecem, mas Deus está cumprindo o seu plano dentro da história, né? Esse plano que cobre de eternidade a eternidade, esse plano que cobre desde a criação até a nova criação. Então nós temos isso revelado nas Escrituras, né? E a partir do capítulo 8, então, depois de nós vermos essa aliança que Deus fez com Davi, essas promessas de que na descendência dele as nações seriam abençoadas, com um rei que iria governar sobre as nações, depois disso, a partir do capítulo 8, o historiador ele mostra claramente, não é, que o início do reinado de Davi foi o início abençoado por Deus. Capítulo 8, então eu gostaria de sugerir que você abrisse a sua Bíblia aí, vamos, como a gente tem feito, vamos acompanhar o texto bíblico e aqui e ali parar para fazer algumas considerações. Então, segundo Samuel, capítulo 8, o que nós temos aqui nesse capítulo 8? Nós temos um relato das vitórias de Davi em relação aos inimigos de Israel. Quando a gente estava falando sobre o livro de Josué, nós já vimos, né, que Deus governa as nações e que muitas vezes essas guerras são maneiras de Deus manifestar a sua ira, o seu julgamento por causa do pecado das nações. E nós também vimos, né, que quando o próprio povo de Deus peca contra o Senhor, Deus vai usar outras nações para trazer sobre o seu povo o seu juízo. Então, por isso que o que nós encontramos na Bíblia é que Deus é o Rei das nações e que a história é a história da ação e da intervenção de Deus através desses grandes atos de juízo. Então, por um lado, nós podemos simplesmente ver o crescimento dos reinos, dos impérios, como algo natural, na luta pelo poder, por terras, por riquezas, e por outro lado, nós realmente podemos ver como uma forma de Deus agir soberanamente a sua justiça na história e apontando para a manifestação final da sua justiça, né, no momento escatológico, né, no fim da história. Então aqui no capítulo 8 nós temos esse relato, né, de como Davi, então, ele conseguiu vitórias sobre a Síria, Moabe, Amon, os filisteus, Amaleque, Hadadezer, e o que nós observamos em tudo isso é que o tempo todo o Senhor estava com Davi, e o Senhor estava dando a ele capacitação para essas conquistas, não é? Um leitor cético, quando vai para esse texto, está vendo a Bíblia é um livro cheio de guerras. Não é? E realmente é uma questão de perspectiva. Porque se nós entendemos que Deus é o rei de toda a terra e que Ele administra a sua justiça de acordo com o seu propósito, então a gente não teria dificuldade de entender, não é, que até esses movimentos das nações e até o fato do rei Davi ser um instrumento das mãos de Deus para exercer esse juízo, isso fica claro. Não é? Mas para as pessoas que dizem, eu não creio em Deus, então vai dizer, é só guerra. E é tão importante, né, que a gente possa ler a Escritura nos termos das Escrituras. Por exemplo, 8,14 diz, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia.
Então, se Davi estava conseguindo esse sucesso, ele estava conseguindo expandir o reino, consolidar as fronteiras, fazer uma boa administração desse reinado, né, que ganhou essa proporção, né, de Dan até Berseba. Então, dentro do mapa a gente pode observar lá para o norte, lá na região da Síria, voltando, descendo até perto da fronteira do Egito. Então, essas terras foram dadas por Deus por herança aos patriarcas logo no início. Né? Então, nós vemos no reinado de Davi o cumprimento dessas promessas de Deus. Né? E quando diz que é o Senhor que dava a vitória, porque a gente observa Davi constantemente buscando o Senhor, dependendo da direção de Deus, cultivando profundo temor diante do governo de Deus. Isso tudo chama a atenção. E, por exemplo, quando Davi fazia as conquistas, ele consagrava e dedicava as riquezas ao Senhor. Né? Isso, mostrando assim que a perspectiva dele o tempo todo é que ele estava debaixo do comando de Deus, ele estava fazendo, cumprindo o propósito de Deus. Né? Então, é por isso que todas as vitórias aqui são colocadas nesses termos. Até antes, né, diz o Senhor dá a vitória a Davi por onde quer que ia, no versículo, capítulo 8, versículo 6, é a mesma coisa. Então, esse capítulo aqui, ele fala exatamente sobre isso, né, de que é o Senhor que dá a vitória. Ao mesmo tempo, nós vemos que Davi ele agiu com muita responsabilidade. Primeiro, na sua dependência do Senhor. Então, era uma pessoa de oração, era uma pessoa que buscava Deus, era uma pessoa que estava sensível à direção de Deus. Segundo lugar, ele tomava as providências que precisavam ser tomadas. Então, a gente não vê Davi simplesmente se deixando levar, né? Às vezes tem até uma linguagem popular, né, que diz eu estou no mover, não é? E como se a cada momento eu estou sendo inclinado, né, na direção sobrenatural de Deus. Davi era conduzido pelo Senhor, mas Davi também tomou todos os passos, todas as decisões que precisavam ser tomadas como um rei gestor. Alguém que precisava administrar os homens, os recursos, os exércitos, alguém que precisava administrar como é que as terras seriam administradas e coisas assim. Né? Então, isso também é algo que se destaca no capítulo 8, né? E Davi também, ele era o rei, né, que era segundo o coração de Deus. Né? No capítulo 8, verso 15 diz: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Né? Então, isso mostra, né, que nós vemos aqui Davi, né, como aquela figura do rei juiz, não é? Aquele que faz justiça ao seu povo. Boa noite, pastor Fernando. Então, nós vemos aqui, não é, que nesse momento na vida de Davi, ele estava sendo um rei modelo. Não é? E ao mesmo tempo, Davi se cercou de pessoas altamente competentes em cada uma das suas áreas. Na área da administração, do exército, da adoração, da segurança. Davi escolheu as melhores pessoas. Não é? E pôde contar com essas pessoas absolutamente leais, não é? Que deram para ele a segurança de poder reinar. Então, quando nós olhamos para Davi, nós vemos que ele não somente era alguém que conquistava as batalhas, mas era um líder que mobilizava pessoas de acordo com seus dons, talentos e habilidades para que o propósito de Deus fosse cumprido. Esse é o papel do rei, né? E isso a gente vê de uma forma tão forte na vida de Davi. Então, o capítulo 8 é um capítulo positivo, né? Um capítulo que mostra, né, como Deus estava abençoando Davi no início do seu reinado. No capítulo 9, nós temos algo assim muito tocante, né? Porque se lembra que Jonatas, né, que morreu no campo de batalha com o seu pai Saul, antes disso Jonatas tinha dito: Davi, prometa que você vai cuidar da minha família, você vai cuidar da minha casa. Porque era muito comum naquela época, né, quando os inimigos eram vencidos e tudo mais, havia uma matança de todos da família, né, para que não houvesse nenhuma pretensão ao trono, coisas assim. Mas o fato é que Davi, então, ele se lembrou da promessa que fez para Jonatas, e aqui o texto diz: por amor a Jonatas, ele perguntou, né, tem alguém ainda da família de Jonatas que eu posso abençoar?
E isso nos chama atenção também, né? Davi poderia dizer, não, o tempo já passou, eu não preciso mais importar com isso. Mas como Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, então ele sentia essa necessidade de demonstrar essa gratidão, esse reconhecimento pela amizade e o relacionamento que eles cultivaram durante tanto tempo, e expressar isso na família de Jonatas. Não é? E é por isso então que ele mandou pesquisar, porque ele queria usar, né, da bondade de Deus para com a casa de Saul. E ele descobriu então que havia um filho de Jonatas chamado Mefibosete. Você deve se lembrar de que quando ele era pequeno, numa fuga, ele caiu e ele ficou aleijado das duas pernas. E Davi então mandou buscar Mefibosete, não é? E deu a ele o privilégio de sentar na mesa do rei junto com seus filhos. Você vê que honra, né, que Davi deu a esse filho de Jonatas, né, para cumprir a palavra que ele havia dado, né, há tanto tempo atrás. Né. O próprio Mefibosete se sentiu assim, tão honrado, né, e ele dizia assim, como é que o rei pode fazer algo desse tipo comigo? Né? E não somente isso, né, que também Davi honrou com bens e posses e propriedades, não é? Então isso foi muito significativo. Né? E o texto diz aqui no capítulo 9, verso 11, comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. E eu creio que nesse capítulo 9 nós temos uma lição tão importante, não é? Essa questão primeiro da fidelidade da palavra, da promessa, e ao mesmo tempo a bondade de Davi. O que nós vemos aqui nesse exemplo, né, que Davi não tinha um coração rancoroso e vingativo e destruidor. Não é? E a gente vê isso desde o início, desde a sua juventude, adolescência, a gente vê essa atitude no coração de Davi. Não é? E daí você pode imaginar o que significa, né, dar esse tipo de honra, não é? De todas as vezes à mesa, né, juntamente com os outros filhos de Davi, Mefibosete estava ali. Uma pessoa aleijada, uma pessoa incapaz, uma pessoa que, humanamente falando, não teria mais nenhum futuro, mas Davi convidou para participar da mesa do rei. Né? E isso nos faz pensar, né, qual é a atitude que nós temos em relação às pessoas também. Né? Porque o fato é que nós vemos esse tipo de bondade no Senhor. Não é? O Senhor nos chama para a mesa do rei. O Senhor nos chama para participar da comunhão, o Senhor nos chama para estarmos juntos desfrutando da sua presença. Né? Isso é uma expressão da imensa bondade e misericórdia do Senhor. Nós que, no momento, na nossa vida, nós estamos longe de Deus, desobedecemos ao Senhor, mas Deus teve misericórdia de nós. Né? Então, por isso que nós podemos dizer que Davi é um tipo de Cristo, né? Porque o Senhor Jesus também diz, né? Venham à mesa. Não é? E a gente vai ver lá na frente, né? Nos evangelhos, né? Que Jesus está convidando as pessoas para o grande banquete, né? Que vai acontecer no fim da história. E Jesus manda buscar aquelas pessoas, né, os aleijados, os coxos, né, as pessoas mais simples para participar desta grande festa. Né? E eu creio que aqui nós temos esta lição, né, que Deus realmente ama as pessoas, se importa com elas, não é? E que se elas demonstram verdadeiro temor e arrependimento e tudo mais, Deus vai abençoar. Agora, a história de Mefibosete não termina aqui, não é? Mas nesse momento aqui nos chama a atenção a bondade de Davi. E talvez essa é uma pergunta para nós também. Né? Na nossa história, no nosso passado, existe algum capítulo que precisa ser revisto? Existe alguma situação que precisa ser revista? Existe alguma promessa, algum compromisso, algo, né, que nós precisamos retomar, não é, daquilo que aconteceu no passado? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, né? Porque depois de tudo, eu creio que o nome de Deus é glorificado, né? Quando nós temos a oportunidade de sermos instrumentos nas mãos de Deus para que a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor sejam conhecidos, sejam experimentados. Então, capítulo 9 é um capítulo muito especial, né? A bondade
de Davi para com a vida de Mefibosete, o filho de Jonatas. Então, que história bonita, né? De uma verdadeira amizade, da lealdade a uma promessa, de uma bondade e misericórdia, de dar honra, né, por causa da família e tudo mais. São lições preciosas que nós vemos aqui, né? Muito diferente de outros reis e tudo mais, né? Nós vemos isso na história de Davi. No capítulo 10, nós temos uma descrição um pouco maior da derrota que Davi impõe sobre os amonitas e sírios, né? Porque depois de tudo, quando as nações ao redor estão percebendo que Davi está cada vez mais aumentando o seu poder, aumentando o seu exército, aumentando a sua influência, é lógico que eles se sentem ameaçados, né? Mas uma das coisas que chama atenção novamente capítulo 10 diz assim: depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Observe, não é? A gente vê novamente Davi reconhecendo aquilo que foi feito e procurando recompensar, não é? E então Davi enviou seus servos lá para trazer uma mensagem de condolências e conforto a Hanum, né, pela morte do seu pai. Só que aí vem a questão do conselho, né, porque os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum: você acha que Davi está aqui realmente para consolar você por causa da morte do seu pai? Não, ele está aqui para reconhecer a cidade, espiar e destruí-la. E por causa disso, então, Hanum, ele tomou servos de Davi e humilhou eles. Não é? Então você pode imaginar esses emissários de Davi, né, que foram representando o rei. E Hanum mandou rapar metade da barba. Não é? E naquela época a cultura da barba era uma coisa muito significativa, né? Que, assim, é até interessante isso, né? Que a gente vê nas escrituras. E ele cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Gente, o texto diz claramente aqui que eles foram humilhados público e até chegar a Davi naquela condição terrível, né? Quando chegaram a Davi e Davi soube disso, né? Que eles estavam tão envergonhados, né? Davi ficou irado, não é? E por isso então Davi mandou o exército contra Amon, não é? E agora o que acontece é que Amon está mobilizando o exército de um lado e os sírios estão armando o exército de outro lado. E você pode imaginar, né? Você tem aqui um exército, tem dois exércitos, um de um lado e outro do outro, né? Então, e é por isso que então Davi estrategicamente organizou, diz: Joabe, você vai comandar esse lado, Abisai, você comanda este lado, né? Se um dos lados estiver perdendo, a gente vai lá e socorre. Toda uma questão estratégica, né? E depois disso Deus deu uma vitória assim impressionante aqui, né? Então nesse capítulo 11, né, nós vemos a vitória de Davi, né, e depois disso os sírios eles ficaram servos de Davi. Essa questão de ser servo significa que Davi tinha autoridade sobre eles e a cobrança de impostos, né, mas eles mantinham a sua identidade. Então está aí esta questão. Tem uma coisa que me chamou a atenção, né, quando diz que Davi fez passar o povo, né, pela enxada e coisas assim, né, mas depois você vai ver que isso significa que eles se tornaram servos de Davi, não é? E Davi consolidou o seu reino entre os sírios e os filhos de Amon. Então, novamente, nós temos aí algo que nos chama a atenção a maneira, né? Davi, ele procurou usar de bondade, né? Mas os filhos de Amon viram como fosse algo malicioso, não é? E por causa disso veio a tragédia, a mortandade de milhares e milhares de pessoas. E eu creio que aqui nós temos algumas lições importantes para nós, né? Em primeiro lugar, a gente precisa tomar cuidado de como é que a gente interpreta as coisas, não é? Porque Davi estava ali com seus servos para demonstrar bondade. Só que os príncipes de Amon disseram: não, ele está nos espiando. E veja bem, nós temos um fato. O fato é que os servos de Davi estavam ali. E estavam dizendo que estavam ali exatamente para confortar a casa de Amon. Mas os príncipes interpretaram de outra forma.
E o que a gente observa nos relacionamentos humanos é quantas coisas tristes acontecem por má interpretação. Quando os motivos são julgados, né, sem que você tenha certeza do que realmente está acontecendo. E quando o julgamento ele é precipitado e as medidas são tomadas, decisões são tomadas às vezes de forma radical, e que isso agrava situações e conflitos e mágoas, ressentimentos e dor, isso é uma coisa tão triste, não é? E a gente sabe que muitas vezes isso acontece no meio do povo de Deus, não é? Eu creio que todos nós precisamos ter uma atitude, sabe, de simplicidade, dizer assim: eu não vou maliciar, eu não vou tentar esperar o pior, eu quero esperar realmente que as pessoas sejam sinceras, que aquilo que elas dizem corresponde à realidade, e que dessa forma o nome de Deus vai ser glorificado, né? Se de alguma forma isso se tornar outra coisa, mas pelo menos da nossa parte nós precisamos ter o coração de Davi e não o coração dos filhos de Amon, né? Então, por isso é preciso tomar muito cuidado, né, quando a gente tenta interpretar por que as pessoas dizem coisas, por que as pessoas fazem coisas, por que as pessoas tomam determinadas decisões. Porque nós não temos acesso ao coração das pessoas. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes nós interpretamos o coração das pessoas, e com base nessa interpretação, que muitas vezes não corresponde à realidade, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas, nós dizemos coisas, e tudo isso traz danos e devastação e sofrimento que não precisava acontecer. Então, por isso é tão importante a gente tomar cuidado na forma como a gente julga os motivos do coração das pessoas. Outra questão que a gente também vê, né, nesse capítulo aqui, é a necessidade da estratégia, né, especialmente quando você está diante de uma ameaça tão poderosa, né, o que você faz? Não é? E aqui, Davi era um estrategista, não é? E é por isso que, às vezes, nossos recursos podem ser pequenos e a gente precisa saber o que precisa ser feito. E Davi foi muito sábio, não é? Então, ele tinha Joabe, não é? Mas ele também mobilizou a Abisai, não é? E organizou os exércitos para que a guerra pudesse acontecer, não é? E às vezes a gente fica pensando assim, não é, de que estratégias não são espirituais, não é? Então, espiritual é orar, é estar debaixo da direção de Deus, é agir no mover do Espírito Santo. Mas quando eu leio as Escrituras, eu descubro que não existe uma incompatibilidade entre oração e dependência de Deus, sensibilidade ao Espírito de Deus e o uso de estratégias concretas, bem definidas, o uso de meios e fins para que a vontade de Deus seja realizada, não é? Então é exatamente isso que a gente vê no reinado de Davi. As providências precisam ser tomadas, planejamento precisa ser feito, você se coloca diante da dependência do Senhor, não é? E cumpre o propósito de Deus. Aqui nós temos um princípio nós. Às vezes algumas pessoas acham que a verdadeira espiritualidade é sentar e esperar para ver o que vai acontecer. Não, às vezes Deus está dizendo assim, como Deus disse para Josué, né? Diga ao povo que marche. Né? Então, que você precisa agir, precisa fazer, precisa analisar as coisas e tomar decisões. A gente não pode ficar simplesmente esperando, né, para ver o que vai acontecer. Então, a gente vê isso também no caso do rei Davi. Né? Outra questão também, né, que a gente vê é que Davi ele não se comportou de uma forma cruel em relação aos prisioneiros. É lógico que ele havia conquistado essas nações, não é? Mas ele deu funções e ele colocou debaixo de uma estrutura de governo com taxação, impostos e coisas assim. E o que a gente observa é isso, né? De que ele queria, não é, dar para as pessoas ainda a oportunidade de poder viver as suas vidas, mesmo dentro dessas situações de conflito e guerra, como a gente encontra, não é, na vida de Davi. Okay? Então nós temos aí esse ponto, né, no capítulo 10 de Samuel. Né? E agora no capítulo 11 nós temos o começo da queda. Né? E você vê, até aqui nós vemos Davi no ápice da sua vitória, né? Um rei sábio, um rei respeitado, as vitórias, não é? Mas o capítulo 11 mostra um marco no livro de 2 Samuel, um marco de tristeza, de tragédia na vida de Davi por causa do seu pecado.
E nós já ouvimos tantas vezes essa história, não é? E a gente não precisa lembrar de muitas coisas, mas eu creio que esse texto está aqui porque nós precisamos disso. A gente precisa levar a sério. Se havia naquela época um homem que amava o Senhor, que temia a Deus, que tinha uma vida de profunda comunhão com Deus, que era um adorador, era uma pessoa que procurava fazer tudo dentro da vontade de Deus, como nós já vimos, que ele buscava a integridade, o respeito. Na época do rei Saul, ele respeitava a autoridade do rei Saul, a gente vê a bondade dele, a lembrança das suas promessas, dos seus compromissos, a sabedoria com que ele estava lidando com todas as pessoas do seu reinado. Nós vemos tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo aqui nós temos o relato do pecado de Davi. E a gente não tem tempo assim para explorar muitas coisas, não é? Mas aqui está, eu creio que essa história está aqui para nos lembrar que não importa onde você esteja na sua vida espiritual, não importa o sucesso que você tenha, a grandeza que você tenha obtido, ninguém está imune à queda, ninguém está imune ao pecado e todas as consequências trágicas que vêm disso. Então, o próprio apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuide que não caia. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos. E aqui, nessa história de Davi, nós vemos esta advertência para cada um de nós. E quando a gente ouve falar de escândalos, de problemas, especialmente entre líderes, a gente vê que parece que o padrão que nós encontramos aqui acaba se repetindo acaba se repetindo na vida de muitas pessoas. Isso que nós vemos aqui na vida de Davi. Então, observe, é interessante o que o texto diz: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Aqui está, gente, o início de tudo, não é? Porque aqui diz que era na época que os reis saíam para a guerra, né? E uma das maiores responsabilidades do rei era comandar os exércitos, não é? Mas como ele tinha um líder militar extremamente competente, que era Joabe, então ele se sentia tranquilo. Ele diz: Joabe, vá lá, não é? E termine o trabalho. Não é? Só que aqui o cronista, o historiador, ele destaca isso: Davi ficou em Jerusalém. Né? No momento que ele devia estar na guerra, ele devia estar fazendo a obra de Deus, ele devia estar atento e comprometido, ele ficou, ele queria descansar. E aqui está talvez já o primeiro alerta para nós, não é? Que nós estamos numa guerra, nós estamos num conflito, o inimigo está ao nosso redor, a gente não pode de forma nenhuma baixar a guarda, né? Porque o tempo todo a Bíblia diz, né, que o diabo é como um leão que ruge procurando a quem possa tragar, não é? E que se existe uma forma de nós cultivarmos uma verdadeira santificação, é nos dedicando ao chamado que Deus nos deu. E eu diria que especialmente nessa época de pandemia isso se tornou um problema porque muitas pessoas deixaram de orar, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de buscar meios de exercer o seu ministério, ainda com todas as limitações da distância social, e a partir daí começaram a gastar muito tempo assistindo filmes, ficando em casa, comendo e descansando e tudo mais. Isso é a fórmula para o pecado. Porque a partir daí você perde de foco quem você é, o que Deus chamou você para fazer, a obra que precisa ser realizada, e a partir daí o próprio inimigo, ele é oportunista, o tempo todo ele está procurando pessoas que estão assim desatentas. E aqui eu creio que tem uma questão, né, tão séria. Eu não digo assim que você não deva, vez por outra, assistir um filme, talvez até uma série, não é? Mas se isso se transforma num substituto para a sua vida de oração, de devoção, de comunhão com Deus, de serviço, de oportunidades e mistérios, aí nós temos um problema. Porque a partir daí nós estamos perdendo de foco quem nós somos e qual é o chamado que Deus fez para nós e o que nós devemos realizar. E eu diria que se esta pandemia trouxe um problema, foi esse, não é? O número de pessoas que não vigiaram, não é? E se deixaram levar pelas coisas simplesmente com a justificativa de dizer: não, a pandemia é o distanciamento social, a gente tem que ficar em casa. O fato é que o apóstolo Paulo, ele estava preso muitas vezes, mas ainda assim ele estava fazendo a obra de Deus, escrevendo cartas, né, mandando para as igrejas. Né? Então não há como a gente justificar a nossa omissão, a nossa indiferença
com a obra de Deus, porque mesmo dentro de todas as limitações que a gente pode ter, a obra de Deus ela continua sendo feita. E aí está o problema de Davi. Davi, ele devia estar no campo de batalha, mas ele ficou em Jerusalém. E aí ele observou essa mulher que estava tomando banho, que era Batseba, e ele tentado mandou chamar essa mulher. E aqui nós vemos esse abuso de autoridade. Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Ele, como rei, mandou dizer, chama ela, não é? E o fato é que teve relações com ela e ela ficou grávida, não é? Então você pode imaginar assim que não foi uma coisa do dia para a noite, não é? E com isso, quando Davi soube que ela estava grávida, Davi pensou numa forma de resolver esse problema. Qual é? Eu vou chamar o esposo dela, que está no campo de batalha, né, para que ele possa ter relações com a esposa, e aquela criança que nascer, ele fala, não, esse daqui é o filho de Urias, não é? Só que Urias era um homem mais nobre que Davi nesse momento. Porque Urias disse, eu não vou para casa, eu não vou beber, porque eu estou em guerra, não é? Então ele ficou com seus soldados ali, a gente vê esse Hitita, não é? Que não era nem descer de Israel, né, mas abraçou a fé de Israel. Esse Hitita, ele mostrou maior nobreza, maior lealdade e maior integridade do que Davi nesse momento, né, porque Urias disse, de forma nenhuma, como eu vou fazer isso? Como é que eu vou ficar com a minha esposa? Como é que eu vou beber e me divertir quando os meus homens estão no campo de batalha? Eu não posso fazer isso, não é? E a gente vê Davi, de alguma forma, tentando fazer, não é, com que ele pudesse, inclusive embebedou a ele, né? Mas mesmo assim, mesmo bêbado, ainda Urias não desonrou, né, o seu compromisso como soldado, né, como alguém leal ao rei. E por isso, então, Davi encontrou um caminho para isso, que foi dar ordem para Joabe. Agora, observe aqui, né, assim, Joabe era um grande militar, mas ele não tinha integridade. Você se lembra na época, não é, que Joabe ele fez coisas terríveis no passado, e agora Joabe ele está conivente com o rei. O rei disse, coloca Urias na frente de batalha, deixa ele perto da muralha, deixa ele morrer ali. Então, e o texto deixa bem claro que Davi foi culpado não somente de adultério, mas também de assassinato. Pela autoridade que ele tinha, através das ordens de Joabe, Urias foi morto. Você consegue imaginar o que é isso? E até então, quando chega a notícia, né, de que Urias tinha sido morto e que os soldados tinham morrido, a resposta de Davi foi, não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Você pode imaginar o que é? Pessoas morrem, não é? Infelizmente, na guerra, então, mas vai lá e derrota. Então, veja a orientação de Davi. Primeiro, deixa Urias como que desprotegido perto da mulher para que ele morra. E depois, agora avança e derrota a cidade. Então, foi um esquema preparado, uma estratégia maliciosa de Davi para matar Urias. E não somente isso. Depois disso, ficar com a esposa de Urias. Então, o que a gente pode dizer? Um homem que até o capítulo 10, né, demonstrava toda essa realidade da piedade, da obediência, do temor do Senhor, mas que nesse momento ele chegou a esse ponto extremo, né, do adultério, do assassinato, da mentira, do engano, de envolver pessoas no crime, sabe? São coisas assim que a gente não consegue imaginar, né? Onde é que estava o coração de Davi quando ele arquitetou e planejou tudo isso, não é assim? Quando a gente vê o relato de tudo isso que aconteceu, a gente estava pensando, mas o que foi que aconteceu com Davi? Como é que ele chegou a esse ponto, né? Mas aí está a questão para nós. Cada um de nós pode ser esse Davi, cada um de nós. E nós precisamos estar atentos em relação a isso. E se a gente não lembrar disso, né, se dizer, Davi realmente foi terrível, ele errou demais, né? O que nós devemos dizer é que, novamente, aquele que está em pé, cuide que não caia. É uma questão triste a gente ver, né, quantas pessoas têm tanta autoconfiança e acabam desobedecendo a Deus. O fato é que Davi se casa com Batseba e ela dá à luz um filho. Capítulo 11 no final diz, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Não precisava dizer,
não é? Porque estava evidente. Deus, que havia estabelecido a sua vontade na sua lei, proibia diretamente adultério, assassinato, mentira, cobiça e tudo mais. E Davi fez tudo isso. Né? E durante um momento ainda, veja bem, o menino nasceu, então desde do seu pecado até agora, a gente vê um tempo que passou aqui e Davi simplesmente não se tocou, ele nem pensava nessas coisas. Né? E foi necessário então Deus levantar o profeta Natã, não é, para exortá-lo. E aqui está, eu creio que uma coisa tão importante. Né? Nós precisamos de conselheiros, nós precisamos de pessoas tementes ao Senhor. Nem sempre a gente consegue ver tudo, nem sempre a gente consegue ver da melhor forma. E especialmente no caso de Davi, ele precisava do profeta, não é, que tinha a realidade. Né? E uma coisa que também chama atenção no caso de Natã é a didática de Natã. Não é? Porque Natã poderia ter chegado e a Davi iria dizer assim: ó rei, aquilo que tu fizeste foi mal aos olhos do Senhor. Natã podia ter feito isso. Mas ao invés disso, ele contou essa história. Não é? A história de um homem rico que tinha muitas ovelhas e gado, né? Mas havia esse outro que era pobre e só tinha uma cordeirinha, não é, que comprara e criara, e crescera com seus filhos e comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Aí veio um viajante, um homem rico. O homem rico não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Veja que história. Quando Davi ouviu isso, ele ficou furioso. Ele disse: que coisa absurda, como é que alguém foi capaz de fazer isso? E Davi disse assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Você percebe que Natã, ele conduziu Davi a reconhecer a própria culpa, nos seus próprios termos. Então, às vezes, quando nós dizemos uma coisa direta, não fica claro, não é? Mas através de uma história como essa, a gente vê que Davi, né, já indignado e furioso, dizendo: que homem perverso, como é que ele é capaz? Ele tem ovelhas, ele tem gado e tudo mais, e ele vai pegar aí esse do homem pobre, a única ovelha que tinha, a ovelha querida da família, para matar, para dar para o seu viajante. Isso é uma coisa absurda. Não é? E no versículo 7, ali versículo 6 diz: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E no versículo 7, nós temos aqui talvez um dos textos mais dramáticos, né, da Bíblia. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi para rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante eles? A Urias, o Eteu, feriste a espada. Veja bem, Davi poderia dizer: mas eu não feri. Você feriu, você mandou ele para morrer lá na guerra. E a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora veja só o anúncio do juízo de Deus. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Veja o verso 11. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres da tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol. E aqui nós vemos essas coisas terríveis, né, que aconteceram na história da família de Davi. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não mairás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E depois disso nós temos aqui, não é, que o Senhor feriu essa criança, né, que nasceu
e foi o próprio Deus, né, que fez com que ela ficasse enferma, e Davi chorou e clamou a Deus, pediu para que Deus poupasse a vida da criança, não é? Mas finalmente ela morreu, e daí Davi parou de chorar, e as pessoas perguntam, como agora, depois que a criança morreu, você parou de chorar, não é? Mas porque ele ainda tinha esperança de que Deus tivesse compaixão e poupasse a vida da criança. Depois disso, Davi teve um outro filho com Batseba, e o nome dele era Salomão. E agora veja só isso, teve ele um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Aqui o texto está dizendo que Deus amou o filho desse relacionamento, e a gente vê a soberania de Deus mesmo nessas situações extremas. Davi o entregou nas mãos do profeta Natan, e este ele chamou Gedidias, pelo amor do Senhor. A palavra, o nome Gedidias não é muito bonito, não, mas significa amado pelo Senhor, não é? Gedidias. E finalmente o capítulo termina, né, com Davi conquistando Rabá. O que nós temos aqui? São tantas lições, né, mas eu creio que basta a gente tentar enumerar, né, algumas coisas importantes para nós. Que ninguém está acima da tentação e do pecado, né, e eu creio que essa história está aqui para mostrar isso, que mesmo as pessoas melhores, as pessoas que mais têm comunhão com Deus, podem desobedecer a Deus de uma forma terrível, que há consequências na desobediência, e ainda que Deus perdoe, mas isso não significa que as consequências elas vão ser eliminadas. Muitas vezes elas perduram por toda a vida, e é isso que nós vemos. É por isso que o pecado é uma coisa tão séria, né? E uma das coisas que nos chama a atenção aqui no caso da repreensão de Natan é que Natan disse: o nome de Deus, você deu ocasião para que o nome de Deus fosse blasfemado entre as nações. E aqui está talvez a questão entre os seus inimigos, não é? Que Davi, a vida inteira dele, ele procurava honrar o nome do Senhor. Você se lembra que quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele diz: quem é esse aqui que está afrontando o nome do Senhor dos Exércitos? O Deus vivo. Ele sempre estava preocupado com a honra do Senhor. Mas agora, um pecado tão público, tão aberto, tão conhecido, isso fez com que muitas pessoas se decepcionassem com o Deus de Israel. E acho que não precisa explorar muito essa questão, né? Porque hoje em dia muitas pessoas que dizem conhecer o Senhor, que professam a fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, por causa do pecado, dos escândalos, têm dado razões de sobra para que os céticos, os incrédulos digam todo tipo de coisas, né? E esse momento que nós estamos vivendo agora, isso é uma coisa tão séria, não é? Nós estamos vendo assim, muitas pessoas na mídia fazendo questão de publicar, né, os pecados daqueles que dizem conhecer a Jesus, não é? E colocam o nome de missionária, de pastor e tudo mais, não é? E lógico que essas pessoas têm todo o interesse, não é, de com isso fragilizar todos aqueles que professam seguir ao Senhor, não é? Então não adianta a gente dizer assim: eu não faço parte disso, eu não concordo com isso, mas a leitura que as pessoas de fora fazem tá vendo? Está vendo o que é ser crente? Está vendo o que significa ser evangélico? Olha só o que está acontecendo aí. Eu prefiro ficar com a minha religião, ou eu prefiro ser uma pessoa assim, né, com a minha vida secular, sem me preocupar com religião, porque olha só as coisas que acontecem aí nesse meio. E nós estamos vendo isso. E ultimamente nós estamos vendo isso de uma forma terrível. E isso mostra, né, essa realidade que nós temos aqui, que o nome de Deus é blasfemado, que o nome de Deus não é santificado. E isso torna ainda muito mais complicado nós compartilharmos a verdade do Evangelho. Porque a primeira coisa que as pessoas vão dizer é: você está dizendo isso, mas olha só, essa mensagem que você está dizendo, olha só o resultado. Não é? Então, e hoje eu tenho observado, né, que se você quiser conquistar uma certa medida de credibilidade, isso vai demorar, porque o tempo todo as pessoas querem saber se você é diferente, se você não segue essas coisas que nós estamos vendo hoje. Então, nós vivemos tempos difíceis exatamente por causa dos escândalos. Jesus diz: ai daquele porque vem o escândalo, né? Porque isso traz uma devastação de um valor terrível, né? Quando a gente pensa na obra de Deus. Nós vemos na história de Davi, não é? A importância da vigilância,
a importância de nós o tempo todo estarmos envolvidos e comprometidos com a vontade de Deus, com a obra de Deus, a importância de não negligenciar os meios espirituais que Deus nos deu, da meditação, da oração, a importância da humildade e do reconhecimento de que não importa em que status Deus possa nos colocar, pode ser que nós tenhamos uma certa medida de prosperidade, de sucesso, de destaque, de influência, mas isso, no tempo todo, nós devemos pedir ao Senhor que nós reconheçamos que isso vem do Senhor com humildade, ao invés de achar que somos melhores do que os outros. Sabe, às vezes pessoas que iniciam um ministério tão pequeno, são pessoas humildes, estão glorificando o Senhor, mas quando existem igrejas que crescem e tudo mais, existe um perigo imenso, não é, dessa projeção, desse destaque, dessa visibilidade, e agora com a questão da internet, muito mais. E é por isso que nós precisamos orar uns pelos outros, né, e pedir para que Deus esteja nos guardando, para que o nome de Deus seja honrado, para que o Evangelho possa ser proclamado, né, para que as pessoas possam saber, né, de que nem todos dobraram seus joelhos diante de Baal, que ainda há pessoas que amam o Senhor e querem proclamar o Evangelho, né, que são movidos por compaixão, né, para que vidas sejam salvas e transformadas pelo poder de Deus. Então essa história que nós temos aqui, ela está aqui porque Deus quis, para o nosso ensino, para a nossa advertência, né? E é por isso que mais do que nunca nós precisamos uns dos outros. Como o autor dos Hebreus diz, né, que nós precisamos nos encorajar uns aos outros, nos fortalecer uns aos outros, né? Temos conversas de edificação, de fortalecimento espiritual, né, para que a gente possa estar fortalecido e protegido, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, a história que está aqui realmente é um alerta para nós. Agora, dito isso, o que nós podemos dizer é que Deus continua a sua obra. Jesus disse, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo em época de apostasia, época de grandes escândalos, ainda assim Deus preserva seus filhos, né, que continuam realizando a sua obra e vidas continuam sendo salvas. E o que eu observo é o seguinte, né, que se nós fôssemos depender do testemunho daqueles que dizem ser cristãos, há muito tempo a gente já teria seguido outro caminho. Mas como nós dependemos do Senhor, e nós cremos que Jesus é o nosso padrão, é o nosso exemplo, é o nosso referencial, então ainda que um caia de um lado, outro caia do outro lado, nós vamos continuar dizendo, mas a minha referência é Jesus. E Ele não falha, Ele é perfeito, Ele é o meu Senhor. E por isso eu quero seguir em frente, não é? Mesmo diante de todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, gente, essa é a porção, né, que a gente tinha para estudar, né, hoje, e que você continue lendo as Escrituras. E se você tem alguma dúvida, a gente está à disposição. Você pode mandar uma mensagem direta com as suas dúvidas ou as suas sugestões aqui pelo Instagram ou os outros canais. Que Deus então abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós possamos estar na batalha, servindo ao Senhor, como disse o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Que Deus nos fortaleça cada vez mais, né? E aqui concluímos então. Deus abençoe aos irmãos, né? E compartilhe com os outros, né, que a gente tem tido esse momento todas as quintas-feiras do estudo da Palavra de Deus. Um abraço a todos, até o próximo momento. Deus abençoe.